Irmãos queridos, nós vamos abrir o texto bíblico para a nossa meditação. O profeta Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Nós faremos a leitura hoje dos versos 6 ao verso 20. Estou feliz de ver hoje aqui o diácono Ricardo e a Eveline, nossas ovelhas lá em Vitória. Sejam bem-vindos, queridos. Capítulo 2, versos 6 a 20. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos, não vem do Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu mesmo e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Irmãos, esse é um texto pesado, vocês perceberam isso? Texto denso. E o tema de hoje não é muito palatável também. Semeadura maldita, colheita desastrosa. É o título de hoje. É o tema que vamos tratar. Semeadura maldita, colheita desastrosa. Se vocês perceberam,
o profeta Abacuque estava muito angustiado por ver sua nação, o povo de Judá, se corrompendo, se rendendo à violência e iniquidade, pervertendo a justiça, torcendo a lei, e não vendo ele, Deus, interferir para frear aquele mal. O silêncio de Deus o incomodou. Depois Deus resolveu falar, e a voz de Deus perturbou ainda mais, porque Deus disse para ele que estava trazendo a amarga Babilônia para ser vara da sua disciplina contra o seu povo. Nesse momento o profeta entra em crise, porque ele não consegue entender dentro da sua teologia como Deus, sendo santo, não podendo contemplar o mal, podia usar um povo tão perverso e mau como os caldeus para disciplinar Judá, povo da aliança. Entretanto, conhecer o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, aquietou a sua alma, e então ele sobe para a torre de vigia e busca a Deus em oração, aguarda de Deus uma resposta, um sinal, e Deus responde para ele que o ímpio, que o perverso, não tem a alma reta, mas que o justo viverá pela sua fé. Agora no texto lido, Deus vai mostrar para o profeta que aquela nação amarga, os caldeus, os babilônios, que invadiram com tanta crueldade Judá, que massacrou Jerusalém, que derramou sangue abundantemente, que saqueou, que espoliou, que roubou afrontosamente suas riquezas, seus palácios, o templo, os tesouros do templo, que construiu a megalomaníaca Babilônia com preço de sangue, saqueando as nações, vai ter a sua paga. Recordando-nos uma verdade incontestável da Escritura: o que o homem semear, isso ele ceifará. A guisa de introdução, chama a sua atenção para 3 pontos. Primeiro, o caráter santo de Deus exige a justa retribuição do mal. Isso é um fato, irmãos, incontroverso. Isso acontece no que tange a uma pessoa, a uma família, a uma empresa, a uma igreja, a uma nação. O caráter santo de Deus exige a justa retribuição do mal. Segundo, o pecado pode parecer vantajoso, mas ao fim traz opróbrio e destruição. Pode ter certeza disso. Quando a Babilônia saqueava, roubava, pilhava, ajuntava tesouros, fortalecia-se economicamente, politicamente, militarmente, todos aqueles atos que praticava para espoliar os povos, dava a ele, grande império babilônico, a sensação de que o pecado compensa, de que o pecado é vantajoso. Mas certamente o fim do pecado é trágico e trará opróbrio e destruição. Terceiro, as vitórias conquistadas com truculência e maldade são pura perda. Agora é vitória, agora é aplauso, agora é conquista, agora é vantagem, agora é superação sobre o adversário que é fraco e não pode resistir. Mas toda vitória construída com truculência e maldade, amanhã certamente vai ser pura perda. A grande Babilônia vai cair, a pequena Judá, esmagada pela Babilônia, vai ser restaurada. E aqui então eu gostaria de tratar da exposição do texto, tirando dele algumas lições. A primeira lição que eu quero chamar a sua atenção é a condenação do roubo, a corrupção do poder econômico. Repito, a condenação do roubo, a corrupção do poder econômico. Você pode ler de volta comigo os versos 6 a 8? Vamos recordar isso? Vamos juntos? Começando com o ai lá. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Daquele que a si mesmo se carrega de penhores.
Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Vocês perceberam que a condenação aqui é a condenação do roubo. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, o enriquecimento ilícito é uma maldição. O texto começa com ai. Ai daquele que acumula o que não é seu. Acumular o que não é seu é roubar, é furtar, é espoliar, é pilhar, é saquear. E esse ai aqui é um ai de dor, como aquele ai que você chora por um morto, alguém é chegado a você. É um ai de lamento profundo. Com isso, o que o texto quer dizer para nós é que esse ai aqui tem a ideia de um juízo de Deus, de uma maldição divina, de uma reprovação peremptória de Deus, que o roubo enfrenta o desprazer e o desgosto absoluto e maiúsculo de Deus, que Deus jamais vai ser conivente com o roubo, que Deus não aceita o fato de alguém chegar e pegar, seja coisa pequena, seja coisa grande, daquilo que não lhe pertence. Deus é o Deus da justiça. Quem acumula o que não é seu, está acumulando combustível para a sua própria destruição. Segundo, o enriquecimento ilícito oferece uma aparente segurança. Até quando? É a pergunta. Até quando? Quem está sendo espoliado, olha, até quando, Senhor? As pessoas vão me pilhar, vão me saquear, vão me roubar, vão agir com injustiça, vão agir com violência, vão agir com desonestidade, vão crescer, vão se engrandecer, vão se fortalecer, e eu vou ficar aqui esmagado. Até quando isso vai prevalecer? Porque quem está roubando agora, quem está saqueando agora, quem está juntando o que não é seu agora, está achando que compensa, está achando que vale a pena. É por isso que não põe o pé no freio, é por isso que não dá marcha ré, porque o pecado é assim, a sentença contra ele não é imediata, dá-se a impressão que quem faz está numa zona de conforto, de privilégios, de usufruto dos benefícios do seu pecado. É uma sensação aparente de segurança. Terceiro, o enriquecimento ilícito usa instrumentos de opressão. Veja o verso 6 ainda comigo. E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O que significa isso? Quando a Babilônia, nas suas conquistas militares, alargando as fronteiras do seu império, invadia territórios, cidades, não apenas levava muitos escravos, não apenas pilhava os bens daquelas pessoas, das cidades, dos reinos que conquistavam, mas aqueles que ficavam lá na sua terra ainda, era imposto a eles pesados tributos, pesadíssimos tributos, de tal maneira que aqueles que permaneciam lá na província que fora dominada, tinha que trabalhar agora para o Império Babilônico. O que acontecia? Essas pessoas não conseguiam pagar esses tributos. O que tinham que fazer? Penhorava suas casas, não conseguia pagar, perdia suas casas. Penhorava suas terras, não conseguia pagar, perdia suas terras. Penhorava suas lavouras, não podia pagar, suas lavouras eram tomadas. Daqui a pouquinho eles penhoravam seus filhos. E agora seus filhos se tornavam escravos, braço escravo. E desta maneira a Babilônia usava instrumentos de opressão para saquear o povo, para oprimir o povo, para roubar do povo. E Deus está mostrando desta forma que o enriquecimento ilícito que usa instrumentos de opressão vai ter a sua paga
porque Deus é o reto juiz. Quarto lugar, o enriquecimento ilícito tem uma consequência desastrosa. Se não, vejamos aí nos versos 7 e 8. Não se levantarão de repente os teus credores? E preste atenção, de repente, em hora não esperada. E não despertarão os que te hão de abalar? Quem está cometendo esse ato de roubar, de saquear, não está pensando nisso, que vai ser apanhado, que vai ser descoberto. Ou que virá alguém mais forte do que ele para tomar o que ele roubou. Tu lhe servirás de quê? De despojo. Você está despojando, você está tomando, você está saqueando, pois virá alguém sobre você e tomará o que é seu. Pagará na mesma moeda. O que você plantou, você vai semear. O que você semeou, você vai colher. Versículo 8. Visto como despojaste a muitas nações, está falando da Babilônia, todos os mais povos, veja você, que ele despojou muitas nações. Os outros povos te despojarão a ti. Por quê? Por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra seus moradores. O que Deus está fazendo aqui? Dando a este povo a justa retribuição. De Deus não se zomba. O que o homem semear, se lhe ceifará. Seja um homem, seja uma família, seja uma igreja, seja uma instituição, seja a própria nação. É importante vocês perceberem que a quebra do 8º mandamento, não furtarás, implica no desgosto e no juízo peremptório de Deus. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é a condenação da ambição orgulhosa, a corrupção do poder social. Repito, a condenação da ambição orgulhosa, a corrupção do poder social. Versículos 9 a 11. Você pode ler comigo, por favor? Vamos juntos? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então, alguns pontos aqui. Primeiro, os bens adquiridos com desonestidade estão debaixo de uma sentença condenatória de Deus. Olha, por favor, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos. Parece-nos que Abacuque está descrevendo a realidade do Brasil hoje, não? Quando a imprensa internacional aponta o escândalo do Petrolão como o maior escândalo financeiro do mundo. Quando um empresário corrompe um político, ou um político corrompe um empresário para saquear os cofres da nação ou das empresas estatais, para juntar bens mal adquiridos em sua casa. É claro que não é na sua casa, é nas contas, na Suíça, em outros lugares do mundo. E Deus está dizendo que as pessoas que fazem isso estão debaixo da maldição de Deus. Não apenas da desaprovação popular, não apenas do desgosto dos seus concidadãos que foram roubados, não apenas a você que precisa pagar mais impostos para cobrir o rombo da corrupção, mas esse roubo dos bens mal adquiridos ofende a justiça de Deus, ofende a santidade de Deus. E existe aqui esta verdade peremptória de que aqueles que fazem isto estão debaixo da maldição divina. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos.
Segundo ponto que eu chamo a sua atenção aqui: o dinheiro oferece temporariamente uma aparente segurança. Olha o verso 9, parte B. Para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de quê? De livrar-se das garras do mal. Por que as pessoas roubam? Pouco ou muito? Para botar, diz o texto, o seu lugar, o seu ninho. Construir o seu ninho num lugar invulnerável, inatingível, bem alto, para que quando o mal chegar, ele não me atinja. É a falsa ideia que o dinheiro produz segurança. É a falsa ideia que se você tem dinheiro no bolso, você supera qualquer crise. Que o dinheiro é o máximo poder que um homem tem para se blindar dos males da vida, dos perigos da existência. Essa é uma terrível fraqueza. Pensar que o dinheiro produz segurança e felicidade. Não produz nem segurança, nem felicidade. Sobretudo quando esse dinheiro é mal adquirido. Sobretudo quando esse dinheiro é fruto de roubo, de corrupção, de ultraje no erário público. O caso aqui da Babilônia, que é a descrição do profeta, é que eles roubavam, saqueavam, pilhavam, matavam, tomavam o que era do outro. E construiu o seu ninho em lugar alto. Para vocês terem uma ideia, a cidade da Babilônia era considerada uma cidade inexpugnável. As suas muralhas, com muitas torres, 2 carruagens podiam correr em paralelo por sobre a muralha. Ninguém jamais podia imaginar que uma cidade daquela, cujos jardins suspensos, construídos por Nabucodonosor, era das 7 maravilhas do mundo antigo, pudesse ser um dia invadida, tomada. Eles confiavam no seu dinheiro, no dinheiro que roubavam. O dinheiro tem isso, ele oferece temporariamente uma aparente segurança. Terceiro, a riqueza adquirida pelos instrumentos da corrupção traz vergonha e não sucesso. Olha o verso 20: vergonha maquinaste para a tua casa. Ô irmãos, pense comigo o seguinte: se esses indivíduos que estão sendo apanhados aí pela Lava Jato pudessem pensar por um momento que eles seriam apanhados, descobertos, desmascarados, vocês acham que eles fariam o que fizeram? Homens com tanto poder, homens com tanta riqueza, homens que não precisavam fazer isso para viver uma vida tranquila, por já terem o suficiente. Vocês acham que esses homens hoje, que não podem entrar num avião sem ser vaiados, não podem passar numa fila de aeroporto sem serem enxovalhados, que não podem andar de cabeça erguida na rua sem sofrer os apupos da multidão, não podem olhar nos olhos de seus filhos com integridade? O que esse texto está dizendo é o seguinte: o pecado não compensa, o pecado é uma fraude, é um embuste. O enriquecimento ilícito, ele não traz nem a segurança que a pessoa busca, nem a felicidade que ela pretende. Traz vergonha, traz opróbrio, traz derrota. Quarto lugar, a riqueza mal adquirida, em vez de trazer proteção, traz testemunho contra o infrator ganancioso. Confira o verso 11 comigo: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. O profeta usa uma linguagem bem ilustrativa aqui, bem figurada, para descrever esse fato. A casa dele, tudo na casa dele começa a falar contra ele. A pedra lá na parede começa a dizer: não, eu estou aqui porque você roubou. Eu estou nessa casa bonita aqui porque você saqueou.
Esses bens que você ostenta aí não são seus. Irmãos, não tem pior crise para um homem do que ele chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro e o travesseiro está gritando para ele: você roubou, você roubou, você roubou, você roubou. É melhor comer pão com água e ter paz no coração do que comer caviar e viver atormentado. É melhor chegar em casa e ter uma casa mais simples possível do que chegar numa mansão e saber que cada coisa que está aqui naquela mansão é fruto do roubo, da desonestidade. Sabe por que isso acontece? Porque Deus não deixa em paz aquele que escolhe o caminho da desonestidade. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês: a violência, a corrupção do poder político. Repito, a violência, a corrupção do poder político. Confira comigo os versos 12 a 14. Vamos juntos? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se vocês notarem, das 5 maldições, ou dos 5 ais, que o profeta Abacuque trabalha, 3 deles têm a ver com dinheiro. Com dinheiro. Mensalão, petrolão, tem a ver com o quê? Com dinheiro. É o cidadão que vende a alma dele para o diabo para ter dinheiro. Que destrói a vida dele, que destrói a honra dele, que destrói o nome dele, que destrói a família dele, que destrói a nação dele por causa do dinheiro, o amor do dinheiro. Destaca aqui alguns pontos. Primeiro, a vitória alcançada pela opressão tem gosto de derrota. Versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Esse era o caso da Babilônia. A grande Babilônia, que Nabucodonosor construiu para sua própria glória, não tinha tanta glória assim nada. Ela tinha uma sentença de juízo de Deus sobre ela. Porque construir, irmãos, o nosso sucesso sobre os escombros e o sangue dos inocentes, daqueles que não puderam nos resistir, é uma tragédia. Se não diante dos homens, certamente aos olhos de Deus. Segundo, o poder político conquistado pela força da violência é um poder efêmero. Olha comigo o versículo 13. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos fatiguem em vão? Preste bem atenção nisso. Onde estão os grandes impérios? Pense comigo no Egito, na Síria, na Babilônia, no Império Medo-Persa, no Império Greco-Macedônio, no Império Romano. Pense comigo no grande poder comunista, que desde 1917 abocanhou 1/3 do planeta. Onde são esses grandes impérios hoje? O que Deus está dizendo é o seguinte: o homem que constrói o poder político pela força da violência, constrói para ser derrotado e eliminado pelo próprio Deus. Pode ter certeza disso. Se o material da construção daquele reino político é o material da violência, da maldade, ali está o vírus da morte, ali está o DNA da derrota. Porque nós cremos que o Deus Todo-Poderoso está sentado no trono e Ele governa as nações. É por isso que a Bíblia diz que Ele depõe reis e que Ele levanta reis, que Ele abate nações e levanta nações.
Por um tempo, irmãos, isso funciona, a manipulação, a mentira, o engodo, a violência, o roubo, o saque, por um tempo isso funciona, mas chega um momento que Deus diz: chega, basta, e lavra a sentença de morte, para aqueles que se construíram o seu poder sobre os escombros dos indefesos, com a arma da violência. Por outro lado, irmãos, prestem bem atenção no contraste que o profeta vai fazer do verso 13 com o verso 14. Enquanto as nações labutam para o fogo, para a destruição, enquanto os povos se fatigam em vão para construir seus impérios, e é o próprio Deus que é o agente desse fracasso dessas nações e desses reinos. No verso 14 diz que o reino de Deus é inabalável, é vitorioso, é triunfante. Olha o verso 14 comigo. Você pode ler o 14 comigo? Há uma só voz, uma voz bem firme, bem postada. Vamos juntos? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A Babilônia vai cair, mas o reino de Deus vai prevalecer. Os reinos deste mundo, diz a Bíblia, serão do Senhor e do seu Cristo. O profeta Daniel, no capítulo 2 do seu livro, olha isso de uma maneira interessantíssima. Ele vê aquela imagem, cabeça de ouro, peito de prata, os braços de prata, quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. E uma pedra não lavrada por mãos vem e bate nesta estátua, nos pés dela, que é de ferro e barro, e toda a estátua vira pó. E esta pedra cresce e domina o mundo inteiro. Na linguagem do profeta Daniel, os grandes reinos deste mundo serão feridos mortalmente pelo reino eterno, que não se abalará. E esta pedra é o reino de Deus, que vem, que vence, que triunfa, que domina, e nenhum reino da terra poderá abalar o reino de Deus, que domina de mar a mar, e a terra então se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quarta lição desse texto, irmãos: a embriaguez, a corrupção do poder moral. Repito, a embriaguez, a corrupção do poder moral. Versículos 15 a 17. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, quem humilha e degrada o próximo, atrai sobre si o juízo de Deus. Essa é a ideia do versículo 5, versículo 15. Quem humilha e degrada o próximo, atrai sobre si o juízo de Deus. Veja você, que há um ai para aquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. E mais, que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Note você que existe uma malícia, existe uma maldade, existe um plano escondido, urdido, nesse fato de dar bebida ao outro para embebedá-lo. Não é para viverem juntos, para celebrarem juntos, para brincarem juntos, para curtirem a vida juntos, não. Isso é alguma coisa proposital. Eu vou embebedá-lo para explorá-lo. Eu vou embebedá-lo para tirar proveito do seu momento de ausência de lucidez.
Notem isso, irmãos. Deus não tolera isso. Deus não tolera isso. O juízo de Deus está em qualquer roda onde esse tipo de prática está existindo. Deus é justo. Deus diz: eu não aceito isso, eu não tolero isso. Ele lavra uma sentença de juízo sobre aqueles que humilham e degradam o seu próximo para buscar alguma vantagem pessoal. Segundo, Deus é o vingador daquele que degrada o próximo para o explorar. Veja você o versículo 16. Deus é o vingador. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Você está fazendo isso para se engrandecer, para tirar proveito, para tirar vantagem? Pois você vai ser farto de opróbrio em vez de honra. Aquilo que você busca, você vai encontrar o contrário. Deus diz: bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão, ou seja, as suas vergonhas. Chegará a tua vez de tomares, não é a guarda-mão do próximo. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Aquele que está dando de beber ao próximo, para explorá-lo, para humilhá-lo, para desonrá-lo, vai chegar a hora que ele vai ter que tomar esse cálice, mas não é da mão do outro que vai vingar, é da mão do próprio Deus, da mão direita do próprio Deus. Qual vai ser a consequência? Qual vai ser a consequência? Está escrito aí. Está escrito aí. E ignomínia cairá sobre a tua glória. Por que ignomínia cairá sobre a sua glória? A Babilônia, no contexto aqui, irmãos, era o reino glorioso. Era o grande império do mundo. Era o maior império do mundo. Era a maior potência política, econômica, militar do mundo. Eles faziam isso. Aí Deus está dizendo o seguinte: pois vai chegar a hora em que da minha mão direita vocês vão ter que tomar o cálice, e vocês vão receber ignomínia, vergonha, derrota, fracasso, caindo sobre a glória de vocês. Deus é o Deus da justiça. Deus é o Deus da justiça. Finalmente, em terceiro lugar, toda sorte de violência é um atestado, ou melhor, toda sorte de violência é um atentado contra Deus e contra a sua criação. Eu acho isso fantástico, o verso de número 17, irmãos, porque agora o profeta denuncia até crimes ecológicos. Até crimes ecológicos. A Babilônia, na violência dela, atingiu o Líbano. Quando você lê a Bíblia, o que você encontra sempre no Líbano? As matas, os cedros, a madeira nobre. Eles não respeitaram as árvores, devastavam tudo, destruíam tudo. Olha mais: e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Ou seja, eles também não respeitavam os animais, nem as árvores, nem os animais. Quem mais eles não respeitavam? Não respeitavam os homens, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra. Eles devastavam até a terra, as cidades e os seus moradores. Ou seja, quando o exército caldeu passava, ele devastava tudo. Era como um bando de gafanhotos que deixava tudo arrasado para trás deles. E Deus está dizendo o seguinte para eles: pois bem, toda sorte de violência que vocês fazem, seja numa cidade, seja para os homens, seja para os animais, seja para as árvores, seja para a ecologia, seja para a sociedade, Deus é o vingador. Deus é o vingador. Mas eu concluo o último ponto desse texto, que é a idolatria, a corrupção do poder espiritual. Repito: a idolatria, a corrupção do poder espiritual. Você pode ler os versos 18 a 20? Vamos juntos? Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpeu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém,
está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. De todos esses pecados, irmãos, talvez o mais grave deles era a idolatria. Era a idolatria. A idolatria é você substituir o Criador vivo pela criatura morta. A idolatria é você desprezar o Criador para adorar um ser inanimado, criado pelo próprio homem, que é a criatura. Então, destaca aqui algumas lições. Primeiro, os ídolos são absolutamente impotentes. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? Bom, é claro, você não pode criar algo maior que você. Se quem esculpiu o ídolo é um homem, e o homem é mortal, e o homem é falível, o homem é pó, então esse ídolo foi forjado por ele, não pode ser maior que o homem. Olha a incoerência da idolatria, olha a loucura da idolatria. O homem cria algo que não tem vida, se prostra diante desse algo e chama este algo de seu Deus. O ídolo é nada. Ele é gesso, ele é pedra, ele é pau, ele não tem poder, ele é impotente. Segundo, os ídolos são instrumentos de engano, preste atenção nisso. E versículo 18, e a imagem de mentira, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. O que significa isso, irmãos? Vocês que já conviveram com pessoas que têm suas devoções em imagens de escultura, em ídolos, já perceberam uma coisa: quantas pessoas que dizem com toda honestidade, com toda sinceridade do coração o seguinte: eu tenho meu santo de devoção e ele já fez muitos milagres na minha vida. Conhece gente assim? Essa semana eu estive em Porto, em Portugal, fui visitar no sábado agora a cidade de Águeda, que fica a 20 quilômetros de Coimbra, onde tem uma famosa faculdade de Direito. E, curiosamente, eu vi os romeiros, dezenas, centenas, milhares de romeiros, fazendo caminhadas de 300 a 400 quilômetros a pé, para ir para Fátima, para devoção. E as pessoas acreditam que recebe graças, recebe bênçãos, que recebe benefícios. Nas estradas de São Paulo já vi gente caminhando distâncias de mais de 100 quilômetros com uma cruz pesada nas costas, para ir para Aparecida. Lá em Oséias, profeta Oséias, há uma informação muito interessante lá sobre essa questão dos ídolos. Está lá no capítulo 4, versículo 12. Se você não perder aí o texto de Abacuque, vai comigo lá, sem tirar do texto de Abacuque. Oséias 4, 12. Olha que coisa interessante está escrita aqui: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Já pensou nisso? O cara faz uma promessa para uma imagem de escultura. É pau, é pedra, é gesso, é mármore. Tem resposta. E tem resposta. É por isso que Abacuque está dizendo para nós que ela é mestra de quê? De mentiras. De repente aquilo que não é nada começa a ensinar, começa a ter vida, começa a ter um espírito, começa a ter uma ação, começa a ter uma atividade. Volta aqui para 4:12. E a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. E aí o apóstolo Paulo usa a sua teologia para dizer que o ídolo é nada, mas o que está por trás do ídolo são os demônios, que enganam, que são mestres de mentira, que operam falsos milagres,
que enredam as pessoas na sua teia, no seu cipoal, para que elas abandonem o Deus verdadeiro. Terceiro, volta para Abacuque agora. Os ídolos são desprovidos de vida e poder, porque o verso 19 nos informa: ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Irmãos, vejam o contrassenso. Você pega, por exemplo, o Brasil. Nós temos 12 de outubro, é um feriado nacional, um feriado religioso. Que feriado é esse? Dia da Aparecida. Se você vai examinar a história, é uma imagem pescada no rio Paraíba do Sul. E de repente aquela imagem vai se transformar em quê? Em padroeira. O que significa a palavra padroeira? Protetora. Protetora do Brasil. Você já pensou? A própria imagem que há alguns anos foi quebrada por um iconoclasta. Depois, um artista plástico remendou, colou, consertou, botaram numa redoma de vidro. Mas como uma imagem que não se protege pode ser protetora do Brasil? Mas imagine que a imagem represente Maria, mãe de Jesus. Se Maria fosse protetora do Brasil, para atender todas as orações que são feitas, ela teria que ter os atributos que só Deus tem. Ela tinha que ser onisciente, ela tinha que ser onipotente, tinha que ser onipresente. Se perguntasse para Maria, se ela pudesse estar aqui para responder, você aceitaria ser onipotente, onipresente, onisciente? Ela disse: isso é uma afronta ao Deus que eu adoro. Isso não me honra, isso me desonra. Porque não é assim que eu creio. Quarto lugar, os idólatras estão debaixo de uma maldição divina. Olha o verso 19: ai daquele que diz ao pau, à madeira, acorda, a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que estão cobertos de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Finalmente, somente Deus é soberano e digno de adoração. Versículo 20: o Senhor, porém, note o porém, que é uma adversativa, diante do ídolo que não tem vida, que não pode nada, que é mestre de mentira para enganar, existe um contraponto, existe uma adversativa aí. O Senhor, porém, está no seu santo templo. E quando nós falamos o Senhor está no seu santo templo, não é aqui nesse templo. Não é no templo da Igreja Batista, nem da Assembleia de Deus, nem da Metodista, nem dessa, nem daquela outra denominação. O templo aqui é o templo cósmico. Não há nenhum centímetro do universo onde Deus não possa dizer: isso aqui é meu, eu estou presente aqui. Isso não significa dizer que ele não está aqui. Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Mas esse templo que o profeta está dizendo aqui, Deus está no cosmos, presente. O ídolo é nada, ele não tem vida, mas Deus está presente. Em qualquer canto do universo que você estiver, Ele está presente. E Ele é digno de ser o quê? Adorado. Por isso o texto diz: cale-se diante dEle toda a terra. Mantenha reverência a esse Deus. Eu termino com 3 verdades práticas breves. Há 3 coisas aqui que trazem esperança para o nosso coração. O primeiro deles é a graça de Deus. Está aí no capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Louvado seja Deus, você foi salvo pela fé, pela graça mediante a fé. Segunda coisa, a glória de Deus. Versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A graça de Deus salvou você. A glória de Deus é a maior motivação para você viver. E finalmente, a soberania de Deus, no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Ele é o Deus soberano sobre todo o universo. Todo o universo. Portanto, diante dele, todos nós devemos nos calar e nos prostrar.
Curva sua fronte, por favor. Eu vou pedir ao pastor Orival que venha orar por nós.